Boa tarde a todos. Quarto dia da jornada de assédio moral traz como tema gestão de segurança e saúde do trabalho, proteção versus constrangimentos. Será realizada pela fiscal e auditora do trabalho, doutora Vanessa dos Santos Lopes. Vanessa dos Santos Lopes é auditora fiscal do Ministério do Trabalho, advogada, especialista em direito do trabalho, treinamentos técnicos em segurança e saúde do trabalhador realizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Fundacentro, UFSCar e Escola Politécnica da USP, atuante nos seguintes programas do Ministério do Trabalho e Emprego: Saúde, Rural, Acidente do Trabalho, Químico, Ergonomia. Recebam, por favor, com grande carinho, que ela também está vindo de um modo bem gratuito e ela tem uma experiência bem larga nesta área. Doutora Vanessa. Obrigada pela pessoa da mesa. Não, deixa eu perguntar. Essa luz dá para apagar? Olá, pessoal. Como é que está sendo a semana de vocês? Boa? Fechada? Proveitosa? Sei que tem uma galerinha meio que obrigada daqui, né? Mas está valendo a pena, né? O que o pessoal não contou é que hoje era o dia da prova. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês para entender um pouco desse contexto, né, do pessoal que está aqui hoje. Quem dos presentes aqui hoje, após as 3 palestras que tiveram, sentiu em algum momento que pode ter sofrido ou pode ter causado dano moral a uma pessoa? Legal. Eu também passei por isso, né? Eu também passei por isso. Eu costumava brincar com uma colega do serviço, falava assim, Carretel! E aí o negócio foi fácil não. É quando eu compreendi que eu estava prejudicando. Passei por essa etapa também de tomar consciência que às vezes as minhas ações podiam estar causando alguma dor para outra pessoa. Tá ok? Nós vamos ter uma conversa bem informal, tá? Até para fixar os conceitos. Eu tenho certeza que vocês trabalharam com os conceitos nas primeiras palestras, não é verdade? Então, se eu escolher algum para perguntar o que ele entende por assédio moral agora, eu vou me dar bem. Eu posso escolher pode ter um voluntário também. Tem algum voluntário? Alguém se voluntaria a dizer, depois de todos esses dias de conversas, o que seria o assédio moral? Nenhum voluntário? Então vamos começar pelas exceções. Tem Ruivo, vamos ver. Ruivo é aquele que sempre é escolhido, né? Não tem. Então a pergunta é, voluntário? Meu Deus do céu! Nem eu sou voluntário nessas coisas. Não, mas legal, é muito bom. Ajudou. Todo mundo agradece no final aqui, hein? Não, só. Então a pergunta é, o que ficou para você dessa questão do assédio moral? O que seria o assédio moral? Por 6 meses, sempre aquela coisa, muito sério, ele falou sobre tendência, tirar a pessoa, então são microlesões, Nossa, é verdade. Todo mundo concorda aqui? Que alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Obrigado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Mais um fator que lembrou? Ela comentou que ele pode ser ascendente, pode ser descendente, ele pode ser também horizontal. Né? Vocês ouviram sobre isso, né? Também pode ser horizontal entre os colegas, né? Essa questão do tempo, a gente vai dar uma olhadinha no conceito, ele fala muito que ele tem que ser constante, periódico, tem que ter uma certa repetitividade. Mas essa estipulação de 6 meses, para a gente no Ministério, por exemplo, não é relevante. Tá? Ele é uma ação que se perpetua no tempo. O tempo que ela dura, ou estou livre para 5 meses, eu posso fazer. Não tem essa
essa questão. Eu vou ter uma dificuldade com os slides, porque a gente está sem o controle para passar. Então o Fernando, né, Fernando? Vai me ajudar. Vocês vão ouvir muito o nome do Fernando aqui hoje. Porque eu falo, passa Fernando. Pode mudar, Fernando. Olha lá. A primeira questão que a gente coloca é isso, assédio moral e Ministério do Trabalho. Qual que é o envolvimento do Ministério do Trabalho, órgão que eu represento, com relação ao assédio moral? Principalmente o fiscal do Ministério do Trabalho. Tá? O Ministério do Trabalho ele é o responsável pela fiscalização das questões que envolvem, né, as relações trabalhistas. E dentro delas, lógico, qualquer tipo de discriminação, e no conceito da OIT, o assédio moral entra nesse contexto. Assédio moral que a gente vai usar ali a Organização Mundial da Saúde, né, para definir e trazer alguns desses parâmetros que vocês vão guardar. Então vamos lá. Assédio moral como uso deliberado de força e de poder. Ok? Também que cause ou tenha a possibilidade de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos e privações. Pela União Europeia, qualquer manifestação de conduta abusiva, tá? Que possa atentar contra a personalidade, a dignidade e a integridade psíquica e física da pessoa. Pela pesquisadora muito conhecida nessa área, né, a Irigoyen, ela fala o seguinte: qualquer conduta abusiva, qualquer conduta que atente contra, é bom nessa parte ela fala repetição, então ela é repetida, tá? Conduta abusiva repetida, e que ela atente contra a dignidade e integridade psíquica ou física de uma pessoa. A gente vai para a OIT agora, para a Organização Internacional do Trabalho, e ela traz para a gente toda ação, incidente ou comportamento que se afaste do razoável. Olha que legal essa palavra, razoabilidade. O que será que é razoável fazer, né? Porque a gente tem, mas vocês estão, quem é líder está liderando um grupo, está respondendo a chefias, muitas vezes recebe pressão da chefia e repassa essa pressão para o grupo. O grupo recebe a pressão e muitas vezes se une e retorna isso para o chefe de uma forma também desarrazoada de constrangimentos, né? Então a gente tem que buscar o razoável é muito importante aqui, tá? Toda ação ou incidente ou comportamento que afaste do razoável. A pessoa é agredida, ameaçada ou humilhada no exercício da sua atividade profissional ou como consequência dela por outra pessoa superior ou mesmo por um colega de trabalho. E aí? A gente fechou o que é assédio moral? Deu para repassar os conceitos? A gente falou em razoável, a gente falou em violência, a gente falou em repetitividade. A gente falou que isso causa danos para o trabalhador. Vamos fixar um pouquinho? Ela trata de poder? Quem gosta do Senhor dos Anéis vai lembrar do Anel do Poder, né? Ela trata de poder, né? Tem uma relação íntima com essa questão de poder. O assediador nem sempre é um cara muito conhecido, né? Será que o assediador ele é sempre essa figura? O assediador ele causa um mal para outra pessoa. Ele causa um mal para quem é assediado. Pode não ser intencional, mas ele está causando esse dano. Muitas vezes isso acontece de forma simulada. Eu acredito, não sei o que vocês pensam disso, mas que essa é a pior situação. Quando ela vem de maneira tão dissimulada que a vítima ela não consegue dar vazão àquilo que ela está passando. Ela não consegue demonstrar, ela não consegue dar visibilidade. Ela vai falar a respeito disso e ela não consegue dar tão dissimulada a coisa que é perigoso. Bom, característica dele também é contar com a omissão ou colaboração dos demais. Às vezes os próprios companheiros de trabalho, eles compactuam, eles se omitem e deixam que essa violência ocorra. Isso é muito complicado. A porta? Ok. Fernando pegou e dá uma fechadinha na porta aqui. A gente já viu também que ele causa danos para a pessoa. Isso não é uma situação de personalidade no sentido de ele lá é muito fraco, ele é muito melindrado, ele não sei o que. Não. É real. Ele traz danos, adoece as pessoas. Se não
não adoecesse as pessoas, se não trouxesse danos sérios para quem é agredido, nós não estaríamos todos aqui hoje. Todos esses pesquisadores, esses órgãos não teriam se debruçado em estudar isso daí, não é verdade? Então a relevância e a importância é muito grande. A gente não deve lidar de uma maneira superficial com o tema. Tá? Por isso que estamos hoje aqui, né, todos reunidos, para combater esse mal. Ok? Eu não vou falar de indenização, eu não vou falar de consequências jurídicas, eu vou falar de prevenção. Tá? Nós vamos conversar sobre prevenção. Como que... Tem alguém do SESMIT aqui? A prefeitura tem SESMIT? Não. Tem alguém da CIPA? CIPA? Tem CIPA aqui. Tem alguém da CIPA na bancada? Não? Então nós vamos falar sobre prevenção e os responsáveis dentro da organização para estarem fazendo essa gestão da segurança e saúde buscando a prevenção. Pode ir, Fernando. Como eu comentei, a gente fala de razoabilidade, né? O que é razoável? Ô, Vanessa, fazer uma brincadeira, será que não é razoável, né? O cara está me sacaneando aí, esse funcionário nem colabora com o serviço, é mãe, é isso, aquilo outro. Então a gente tem que rever todos esses parâmetros, essas condutas e principalmente lidar com essa questão, o termo razoabilidade, fixar a questão da razoabilidade. Tá? Vocês viram essa notícia? Foi divulgada ontem? Vocês chegaram a ver? Não? Lendo notícia assim, parece que foi um exagero, né? Claro, o que será que aconteceu, né? Será que foi razoável que eles fizeram lá? Está no extremo? Não, isso aí não é nem se imaginar que hoje ocorra. Será que a prefeitura pode adotar um sistema como... Eu estou brincando. Se o Ministério adotar um sistema como esse, eu estou lascada. Estou brincando. Mas a gente precisa perceber como que às vezes as pessoas perdem o parâmetro do que é razoável. Como pode perder o parâmetro do que é razoável a ponto de achar que pode fazer uma coisa como essa? Manda, Fernando, como que se passa? Ele tem um arquivo na pasta também, viu, Fernando? Se ele não for, você vai ter que dar o... Peraí, só um minutinho que eu vou ajudar lá, que a gente está sem a passagem. A música não faz parte não, viu, gente? Ele está tendo sobreposição. Olha, com o som você percebe bem mais essa situação. Era um treinamento. A empresa que foi contratada para dar o treinamento, ela reuniu no palco, então aqui, por exemplo, né, aqueles trabalhadores que não atingiram as metas, os objetivos traçados pela empresa. E o palestrante, no caso, seria eu, pegou uma rifa lá e achou que tudo bem bater nas pessoas. Qual foi o propósito dele aqui? Foi só agredir fisicamente as pessoas? Não. Ele buscou atingir o quê? Aspectos de personalidade dessa pessoa. Além disso, do trauma e tudo que ele causou em quem estava ali em cima, o que ele fez com o público dele? Amedrontou. Ele amedrontou. Você imagina que o que essas pessoas fariam durante o desenvolvimento da atividade delas para não passar por uma situação como essa. Não é verdade? Não é verdade? Então, isso não fazia parte da palestra, para vocês terem uma ideia. Eu assisti no jornal anteontem, né? Acho que foi, ou ontem, não lembro. E foi divulgado, recente. Alguém na plateia que entendeu que não era razoável, gravou, divulgou, né? Lógico que a empresa pediu desculpas, o palestrante também, né? E etc. Mas a lesão já ocorreu. O que me chocou foi ele achar razoável isso.
plausível colocar isso no treinamento dele. Pô, Vanessa, mas eu nunca bati em ninguém, não, tá bom? Ainda bem, né? Mas são extremos que acontecem quando a gente perde parâmetros, tá ok? Aqui o confronto, ele é entre o assédio e os danos, né, a forma como ele se manifesta, a intimidação, humilhação, constrangimento e o direito do ser humano. Que direito é esse do ser humano? A dignidade, os direitos humanos, a solidariedade. Solidariedade com, né, o teu colega de trabalho, etc. E aí a gente está falando do direito fundamental à saúde mental no ambiente de trabalho. É esse o direito que é garantido. Direito fundamental à saúde mental. Eu tenho garantido pela legislação, pela sociedade hoje, que eu saio de casa, né? Saio bem de casa, tomo meu café da manhã, levo as crianças para a escola, né? Chuto o marido para o serviço e chego em casa, chego no meu trabalho, desenvolvo minhas atividades e volto para casa bem ainda. Cansado, né? Desgastado normal, mas volto bem. Não volto, né, agredido, humilhado, eu volto bem para casa. Esse direito eu tenho. Tá? E ao final da minha vida dentro do trabalho, eu me aposento e vou, né, desenvolver outras atividades, ao invés de ter que fazer tratamentos, acompanhamentos e outras questões por doenças psicológicas que eu desenvolvi, o adoecimento que eu desenvolvi no trabalho. Mas isso é garantido? É. Quem fiscaliza? O Ministério do Trabalho ajuda a fiscalizar. E como que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar isso daí? Só para reiterar a obrigação, os magistrados do trabalho, a Justiça do Trabalho, se manifestou numa jornada que eles chamam de Jornada sobre Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho. Eles colocaram o seguinte: meio ambiente do trabalho. Então nós estamos falando de segurança e saúde do trabalhador. Saúde mental, dever do empregador. É dever do empregador zelar por um ambiente de trabalho saudável, também do ponto de vista da saúde mental. É dever dele. Então, será que os representantes dentro, né, da prefeitura aqui, que são gestores da área de segurança e saúde, eles podem simplesmente se posicionarem de uma forma passiva, aguardando que venha uma denúncia de assédio moral? Vocês devem ter falado muito sobre denunciar, não se calar e etc. Eu estou invertendo. Será que, do ponto de vista da saúde do trabalhador, quem é responsável pela gestão de segurança e saúde, tendo em vista a obrigação do empregador de ter um meio ambiente de trabalho saudável, do ponto de vista da saúde mental, ele pode ficar passivamente aguardando uma denúncia? Eu fui muito baixinho assim. Não pode. Não pode. Ele não pode se posicionar de maneira passiva, aguardando a denúncia. Tá? Então, a prefeitura ela tem que se mobilizar do ponto de vista ativo, para, fazendo rastreamentos, fazendo identificações, fazendo palestras, fazendo capacitações, discussões e etc., trazer um ambiente de trabalho assim, saudável. Ok? Mas por onde que eu começo? É fácil falar, né? Falar é a parte mais fácil, né? O duro é reunir todo mundo numa sala e ouvir cada um, mas aquele trabalhador, mas aquele chefe, mas isso, eu também fui cobrado. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, né? Então, dentro da área de segurança e saúde, dentro da área de segurança e saúde, eu falei embora carretel, né? Fernando, dentro da área de segurança e saúde, nós vamos tratar gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, ele cobra da prefeitura que a prefeitura tenha uma gestão de segurança e saúde do trabalho. Dentro dessa gestão de segurança e saúde, a gente vai verificar se tem ações, políticas, estratégias e práticas preventivas, tá ok? Preventivas e de intervenção contra a violência laboral. É assim que ela deve ocorrer, que deve ser feita a cobrança a respeito da área de segurança e saúde. Adianta a gente se reunir, né, reunir um grupo ali e ficar discutindo essa questão do assédio sem base assim, técnica, sem você se aprofundar sobre o tema, sobre achismo, sobre percepções individuais? Vocês acham que isso precisa chegar em algum lugar? A gente vai conseguir traçar um rumo para essas ações preventivas se a gente ficar só na base daquilo que a gente acha? Porque eu acho uma coisa, você acha outra, Como que a gente vai chegar no consenso?
Então, o importante é a capacitação, aprofundamento de quem for trabalhar com o tema sobre a literatura técnica já sobre o assunto. Aqui também, representantes dos trabalhadores ou os profissionais que quiserem se aprofundar, eles podem buscar essa literatura técnica. No Ministério do Trabalho nós temos aqui 3 manuais que aprofundam bem o tema, discutem ele de um ponto de vista técnico, e isso é importante para quem for fazer gestão, porque você vai falar a mesma linguagem com os outros interlocutores, tudo bem? Tá? Então quem for trabalhar com a gestão de segurança e saúde não pode fazer isso do ponto de vista simplesmente do achismo. Né? Ele tem que buscar uma linguagem técnica, os termos técnicos, estudos, né? Bases preventivas, como que estudos de casos, percepções e desenvolvimentos foram traçados, para que ele possa ter realmente uma estratégia estabelecida, com metas, avaliações, correções, e chegar a algum resultado. Manda bala, Fernando. Na área de segurança e saúde é muito comum a gente trabalhar no PPRA com risco químico, físico e biológico. Risco químico, físico e biológico todo mundo conhece. Né? Risco químico, físico e biológico sempre aparecem nos levantamentos de risco do local de trabalho. Qual é o risco que a gente vai tratar na questão do assédio moral? Ele vai entrar no risco que a gente chama de risco de fatores psicossociais. Então, são os riscos psicossociais que existem no ambiente de trabalho. Isso tem uma intimidade muito grande, ele é ligado intimamente com a questão da organização do trabalho. Como que o trabalho é organizado. Tá? Então, fatores psicossociais, organização do trabalho. Vai, Fernando. Vanessa, você está sendo técnico demais. Estou sendo técnico demais aqui, gente, para vocês? Está dando para acompanhar? Tá? Então, a gente vê que tem que ser preventivo. Nós vimos que os gestores eles têm que estudar, não basta ficar no achismo. Nós vimos que os fatores que a gente vai considerar é um fator diferente lá do risco químico, físico, biológico, mas ele existe, que é o fator psicossocial. Esse fator psicossocial tem um alerta na literatura técnica que fala o seguinte: ele é tão sutil, que às vezes, né, um olhar superficial não vai fazer relação com a organização do trabalho. É por isso que a gente precisa estudar, aprofundar na literatura técnica, porque você não percebe, se você não treinar os olhos, né, para perceber isso daí do ponto de vista técnico, você não vai conseguir identificar nas relações de trabalho que se trata, né, de um fator de risco que pode desencadear aí um adoecimento psíquico do trabalhador. Outra característica dele é que ele é não visível, né? Ah, como assim não visível? É simples. Eu tenho ruído. Se eu tacar um ruído aqui, todo mundo sabe que tem um risco de ruído no ambiente, não sabe? Está sentindo ele, o seu sentido capta ele desse ponto de vista. O equipamento capta, calor, está quente, você sente, você percebe ele. Vibração, você percebe, não é verdade? Ele é muito parecido aqui nesse caso com a radiação. Se a gente não estudar a radiação, conseguir identificá-la, a gente não vai fazer o reconhecimento dela no local. Por quê? Porque você não está preparado para reconhecê-la. O fator psicossocial é a mesma coisa. Ok? Pode ir, Fernanda. Quais os programas dentro das MS, das normas regulamentadoras, que vão abordar os fatores psicossociais? Nós vamos trabalhar ela na NR7, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e nós vamos tratar o fator psicossocial também na NR17, que é sobre ergonomia. São os dois itens, as duas normas gerais do Ministério do Trabalho, que teriam que abordar esse fator de risco psicossocial. Vai, Fernando. No PCMSO, pode passar? Uma questão importantíssima do PCMSO, mas o que é PCMSO? É o médico do trabalho, que vocês comparecem lá para fazer os exames, né? Verificar se você está apto ou não para continuar trabalhando, verificar se aquele afastamento que você teve, né, foi decorrência do serviço ou não. Esse profissional que te ouve, que conversa com você pelo menos por meia hora, né? Ao qual você pode relatar as dificuldades que você encontrou no seu dia a dia do serviço. Esse profissional que tem lá o seu histórico todo, que viu que aumentou sua pressão, seu colesterol, quando mudou a chefia, quando mudou a administração. Esse médico assim, comprometido com a causa, é esse cara, tá bom? Esse cara que é o responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele é responsável também, e aqui a norma fala,
Ela fala o seguinte, aqui no item 7.2.3. Ele deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de agravos. Ou seja, eu estou recebendo muitas queixas de determinado setor, né, por estresse, depressão. Estou tendo muita falta em determinado departamento e eu não tenho essa justificativa. Eu não sei por que esse pessoal está faltando, 2 dias, 3 dias. O que está acontecendo? Então, quem deve investigar? Quem deve ajudar nessa investigação? Quem responder quem deve ajudar na investigação está liberado para ir já. Não estou brincando. É o médico, é o nosso colega aqui, que faz essa parte da prevenção da saúde. Ele tem que buscar indicativos. Lembra que eu falei que a gente deixa de ser passivo e passa por uma ação ativa na questão de segurança e saúde do trabalhador? Eu não estou falando de você denunciar, eu estou falando de você, quando tenha o contato com esse profissional que é responsável pela gestão de segurança e saúde dos trabalhadores do estabelecimento, da prefeitura, ele procura sinais. Ele procura, ele identifica se eu estou tendo um absenteísmo muito grande, por quê? Se eu estou tendo uma reclamação, queixas muito grandes, por quê? O que está acontecendo? Tá? É isso que significa você trabalhar com prevenção, além das palestras, além de orientações, além de trabalhos de chefias em grupos, para a gente trabalhar com liderança, etc. Você também tem aqui uma busca por esses sinais. Então eu não fico aguardando simplesmente que o trabalhador que está sendo agredido tome coragem e vá lá e faça a denúncia. Tudo bem? Eu não jogo essa carga, esse peso em cima dele. Tá? A responsabilidade ela é partilhada, ela também é do profissional que é responsável pela tua saúde. Se eu estou adoecendo por fator psicossocial referente à organização do trabalho, o PCM só tem que identificar. Se ele não identificou, ele falhou. Se ele não falhou, o profissional que está fazendo isso, que está fazendo esse trabalho, precisa rever os seus conceitos, porque ele não está surtindo efeito. Pode ir, Fernando. E na ergonomia? Na ergonomia, a NR17, que trata sobre ergonomia, ela fala que o local de trabalho, o ambiente de trabalho, ele tem que ser adaptado às condições de trabalho, né, às condições de trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Psicofisiológicas do trabalhador, não é só fisiológico, ou seja, não é só cadeira com ajuste de altura, diminuir ruído, não, também são as questões que nós estamos comentando sobre os psicossociais. Tem que ser considerados no levantamento, certo? Condição de trabalho, o item 17.1.1, ele já associa, ele fala, olha, a condição de trabalho também é a organização do trabalho. Então, quando eu falo de condição de trabalho, eu também estou falando de organização do trabalho. Olha, por que você fala tanto de organização? Porque a organização é isso. É a forma como eu faço a divisão das minhas tarefas, é a forma como eu transmito a liderança, é a forma como a liderança passa as metas, é a forma como ela recebe isso de retorno, como a gente faz a gestão das dificuldades. Isso é organização, tem tudo a ver com organização. E o assédio está aí, né? Nas distorções de como você desenvolve, né, as ações dentro da organização do trabalho. Além disso, cabe ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho para verificar se está, né, em condições adequadas psicofisiológicas. Ah, mas eu vou fazer análise ergonômica do trabalho para todos os locais? Não, não dá. É humanamente impossível fazer análise ergonômica do trabalho para todos os postos, para todas as situações. Quando eu vou fazer? Quando eu, responsável, eu profissional, grupo, né, responsável pela parte ergonômica do trabalho, vou desenvolver e falar, pô, senhor prefeito, senhor diretor, nós precisamos dessa ferramenta, análise ergonômica do trabalho já, urgente. Ao prefeito fala, por quê? Por quê? Vai ficar 17 falando, não. Aí não ajuda, né? Aí não tem como. Por que aquele camarada ali, meu colega, médico do trabalho, responsável pela saúde e segurança do trabalhador, levantou que no setor tal, departamento tal, a gente está tendo um número de afastamentos, de queixas, disso, aquilo muito alto. E a gente não está conseguindo identificar o porquê. Então nós precisamos de uma outra ferramenta para aprofundar isso. O que a gente, quem tem de ferramenta na legislação para fazer? A análise ergonômica do trabalho. Tudo bem? Então vocês viram que a gente vai amarrando uma situação com a outra? Alguém ajuda a levantar, o outro une isso, né, num projeto maior de investigação, de trabalho com prevenção, e tem as ferramentas na legislação que você pode usar para desenvolver. Ok?
Pode ir, Fernando. Pode passar aqui também, Fernando. Eu trouxe só um exemplo aqui. A norma, ela só toca em assédio moral expressamente uma vez, a 17, que é no caso dos atendimentos lá de call center, as meninas que ligam pra gente, né, no caso, oferecendo produtos. O pessoal, eles têm adoecimento psíquico muito alto, o fator de afastamento é muito alto, eles sofrem muita agressão também e pressão, né? Então, no caso, ele cita aqui textualmente o assédio moral, só nesse caso, mas ele está envolvido em todas aquelas questões mais amplas que eu comentei anteriormente, fatores psicossociais dentro da organização do trabalho. Pode, Fernando? Então, vamos amarrar? Vamos amarrar aqui as pontas e a gente pode caminhar para um encerramento rápido. Já está na hora de encerrar, não tá? Não? Está dentro ainda? É que falaram assim, ó, você pode falar 40 minutos ou 3 horas. Eu falei, acho que vou ficar com 40 minutos, né? 3 horas a pessoa não vai aguentar. Vamos lá. Então, primeira situação. Aquele quadro à direita de vocês ali, ele representa o contexto de uma relação de trabalho. Tá? Aqui, a partir de agora, eu vou comentar alguns conceitos de ergonomia. Porque o assédio moral está dentro dessa investigação do aspecto ergonômico. Então, vamos lá. A atividade de trabalho, ela pode resultar para o trabalhador tanto em bem-estar quanto em adoecimento. Por quê? Porque quando nós chegamos para trabalhar, nós encontramos um contexto que é dado pelo estabelecimento ou pela empresa, pela prefeitura, tem um contexto todo montado ali, e eu chego para trabalhar com toda a minha história de vida, com todas as minhas percepções, as minhas convicções, com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já passei, com o meu estado atual, não é assim? Então há um conflito, né, entre essas duas realidades, a minha e do estabelecimento, e isso pode resultar tanto em questões positivas, como melhorar minha capacitação, ser estimulante, etc., que quando a organização é feita de uma forma mais flexível, e pode resultar em adoecimentos, como é o caso aí de alteração da saúde, se eu tiver um ambiente de trabalho que gere essa questão de constrangimentos, de pressões exageradas e etc. Tudo bem? Então, quando eu chego para trabalhar, a minha saúde de trabalhador, não é separada de onde eu trabalho. Tá? A minha saúde do trabalhador não é separada de onde eu trabalho. Eu encontro um contexto que pode colaborar ou não para o meu adoecimento ou para a minha saúde. E aqui a gente fecha a questão das agressões. Quais as agressões à saúde que eu posso sofrer no ambiente de trabalho? Eu posso ter doenças profissionais, posso ter acidente no trabalho e eu posso ter sofrimento. O sofrimento aparecendo como uma agressão. O sofrimento tem que ser considerado. Né? Porque o sofrimento, ele, por solicitação, né, exagerada em questão do organismo, da capacidade, ele pode trazer problemas com a personalidade do trabalhador. Ele pode ficar num estágio irritado, então ele chega em casa e ele dá vazão, né? Ele chega em casa e chuta o balde, né? Aí soca todo mundo também. Isso é num primeiro momento, enquanto ele consegue dar vazão àquilo que ele está passando. Depois ele não consegue mais. E se ele não tiver uma forma de extravasar isso daí, ele vai passar para a questão do adoecimento. Ele vai desenvolver. Não é se, é só quando. Tudo bem? Não é se, é quando. Ah, pausa enfática, né? Essa pausa assim, né? Eu tive um professor assim, ótimo. Ele é mestre, é doutor, é pós-doutor. Ele é... O meu sonho era trabalhar, né, fazer aula com ele, era estudar com ele. Esse professor, ele praticou tantos atos na aula que me agrediram moralmente, me constrangeram, me humilharam, me deixaram achando que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Eu voltava para casa e não queria nem relar nos livros, aversão, medo de ir na aula naquele outro dia, de passar por aquilo de novo. As ações desse professor fizeram com que eu não quisesse mais desenvolver aquela matéria, estudar aquele assunto. Complicado, não é? Olha como ele pode ter vários âmbitos e pode se desenvolver de várias formas.
Mas como eu tinha estudado sobre assédio moral antes, eu identifiquei, falei, ele está me assediando, né? E eu não consegui terminar mesmo, vou mentir para vocês. Eu não tinha como mudar aquela realidade, então eu fiz o que muitos trabalhadores fazem, eu saí. Não é assim? Muitos trabalhadores, quando não conseguem mudar a realidade, eles saem. Eu saí também, simplesmente. Mas eu saí sabendo que era um assédio, não estou brincando. Eu estou brincando. Nós estamos aqui justamente para não chegar a esse ponto, né? Conseguir identificar e fazer a alteração do local para que todos continuem trabalhando lá. Então, sofrimento é real, não pode ser descaracterizado. Você pode fazer com que um trabalhador que tem motivação, que tem, sabe, todo o envolvimento, comprometimento com o estabelecimento, ele de repente, ele tenha a aversão total àquilo que ele está fazendo. Ele chora só de pensar de ter que ir para aquele local. Não é verdade? Pode ir, Fernanda. Nem sempre, né, a gente vai ter os sinais aí, os sinais do adoecimento psíquico claros, como a gente tem no caso de uma perda auditiva, por exemplo. Por isso que as ações do PCMSO devem ser sempre proativas, buscando identificar esses sinais que vão se refletir, por exemplo, no início, em questões de sofrimento. Sofrimento, queixa, mal-estar, desestímulo. Pode ir, Fernando. E esse aspecto, né, de ser proativo, de ter que buscar, passa por um ponto importantíssimo para todos nós, que é a gente identificar que nós não somos todos iguais. Mas isso eu já sabia, né? Você sabia. Nós não somos todos iguais, né? Não somos. Mas então por que boa parte dos profissionais que lidam com segurança e saúde do trabalhador, lidam com o trabalhador como se eles fossem todos iguais? Ajuda aí, gente. Ajuda a desenvolver esse raciocínio. Será que se a gente lidar com todo mundo como se todos fossem iguais, a gente vai conseguir trabalhar com prevenção aos fatores de risco psicossociais? Não vamos, né? Não vamos. Por quê? Num ambiente de trabalho, a gente precisa reconhecer que, primeiro, aqui do lado esquerdo, nós temos diferenças entre a gente. Foi o que eu disse. Cada um chega com a sua experiência profissional, sua experiência de vida, sua vivência familiar e etc. Né? Alguém pode receber um xingamento, olhar para o cara e tocar o bonde, faz parte né? O outro pode receber o mesmo tratamento, o mesmo xingamento e aquilo ser uma humilhação, uma agressão, de acordo com o que ele traz de histórico da personalidade dele, da vida dele, das vivências dele, da bagagem dele. Ok. E do outro lado, a variação intraindividual. Significa que nós não somos os mesmos de manhã, na hora que a gente toma café, e retornamos depois na hora do almoço, naquela correria, né, do almoço, e no final do dia. Nós não somos os mesmos. Nós variamos também. Né? E nessa variação a gente pode estar mais vulnerável, menos vulnerável a algumas ações, algumas interferências que tem no ambiente. Para as mulheres isso é real também, né? As mulheres variam no ciclo menstrual, né? Então um colega meu falou que descobriu que era TPM depois que trabalhou comigo, mas tudo bem. Considerei isso. Falei, olha, sua mulher tem que ser muito calma, muito tranquila. Mas é uma realidade. Nós variamos também no mês. Né? A gente tem essa variação. E qual outra variação que nós temos também? Aquela ali de baixo, ó. Nós envelhecemos. Nós temos perdas durante esse nosso envelhecimento. Nós temos outros sofrimentos que podem trazer, né, uma condição diferente na forma como a gente lida com aquelas questões que estão postas no ambiente do trabalho. Por isso que essas questões postas no ambiente do trabalho, elas têm que ser flexíveis. Para que, dependendo da forma como eu chegue, eu consiga fazer uma mediação entre o que é colocado para mim e a forma como eu posso lidar com isso. Do contrário, eu vou ter sofrimento. Eu vou ter algum embate entre a minha personalidade e as condições do meu ambiente de trabalho. Tudo bem? É bem conceitual isso daqui, mas é para fixar que não dá para você pegar um caso e do tipo, né, um trabalhador relata uma agressão e você chama um outro colega dele e pergunta para o outro colega, como é que foi? Não foi nada, não foi lá um negócio assim. Não é comum isso?
gestão, se não tiver essa base conceitual, o que ele vai entender? Exagero. Foi um exagero. Quem denunciou, não denuncia mais. E quem não denunciou, vendo o que aconteceu com o outro, também não denuncia. Para não passar por isso. Então, deu para que a gente precisa fixar. Não dá para você tomar como parâmetro de sofrimento, né, o outro. O sofrimento do outro é dele. Ele vai lidar, né, ele lida de acordo com a carga, né, pessoal, a vivência que ele tem sobre isso daí. Tá bom? Pode ir, Fernando. Aqui a gente vai fechar esse raciocínio com o texto técnico. Ele fala o seguinte: todo indivíduo chega ao trabalho com seu capital genético, remontando o conjunto de sua história e as marcas acumuladas na sua vida. Traz seu modo de vida, seus costumes pessoais, seus aprendizados. Esse conjunto de fatores influencia a forma como são abordadas as situações de trabalho com as quais esse indivíduo é cotejado, ele é confrontado. Então, cada um tem uma forma de lidar com o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é que precisa ser organizado de forma a diminuir, a minimizar, a eliminar fatores de riscos organizacionais que possam desencadear adoecimentos. Nossa, agora eu falei sem respirar, né? Falei sem respirar agora. Então, para fixar, o ambiente do trabalho tem que ser organizado de forma que ele não tenha agressões capazes de gerar o adoecimento por parte do trabalhador. Fernando? O que vocês acham dessas figuras aqui? Vou escolher aqui uma. O que essas imagens aqui ela te remontam? Medo. Assédio. Todas elas estão assediando alguém, né? Tirania. O que mais que tem de familiar nessas imagens? A gente vai sofrer, né? Todo o fundo ali. O que tem de familiar nessas imagens ali? Olha a situação. Nem pisca, né? O que tem de familiar nessa? Não? Não? Não colabora? Cadê quem se voluntariou de uma vez? Não vai? Abuso de poder? A figura do meio, ela remete à nossa infância. Não é verdade? A figura do meio remete à nossa infância. Então, quem não assiste, né, a desenhos e acha engraçado e normal um chefe tirano, abusador, que humilha, né? Quem não acha graça na hora que está assistindo esses desenhos em ver o trabalhador ali naquela condição pisada e humilhada? Não é assim? A maioria das crianças dá risada ali na hora que tem uma condição como essa. O pessoal de baixo aqui, vocês conhecem dos justos aqui, aquele do aprendiz, lembra? Em que ele primeiro arrasava com a pessoa, depois falava, você está demitido. E a audiência lá em cima. Acabava com a pessoa. Pode ser um programa, mas isso é passado como valor. Ele acabava com a pessoa e você está demitido. E a pessoa saia se arrastando, se sentindo nada, incapaz, como se ela não tivesse conseguido dar conta, né, do que foi colocado para ela por incapacidade e não por, de repente, uma conjuntura toda que ela poderia estar lidando. E o de cá? O Masterchef. O que vocês acham? Quem assiste? Ninguém assiste Masterchef? É cheio de um aqui. Assiste? Então, irrita. Não irrita? Eu não gosto também, não. Também não gosto. Mas a audiência lá em cima. Por que a audiência lá em cima? O povo gosta. O povo gosta do quê? Viver todos humilhados. Olha só que situação. Olha o contexto em que nós estamos. Nós não somos isolados. A gente está vulnerável a todas essas questões.
Então no Masterchef o cara fala assim, olha, parabéns. Aí o cara dá um sorriso e fala assim, o seu foi o pior. E você e o cara chora. E o cara chora. Porque ele sabe que é um programa, ele foi avisado de antemão que ele vai sofrer pressão, ele sabe que tudo aquilo ali pode ser só uma encenação, mas ele chora. E o choro dele é real, e o sofrimento dele é real. Porque embora ele saiba que esteja tudo sendo filmado, e seja parte de um programa, é tão violento a agressão que você sofre nessa hora, que você chora. E esses parâmetros que a gente recebe na infância e depois na nossa vida adulta, faz com que a gente lide com a primeira situação lá, da forma como a gente acaba tendo que estar discutindo hoje aqui. Muitas vezes alguém assedia, quem é assediado se sente impotente, incapaz e ele se sente incompetente, e os colegas acham que isso é uma questão individual, faz parte dele, se fosse outro não estaria lidando daquela forma. A gente precisa combater isso sim, mas não podemos combater isso só com a questão de aguardar que a vítima se levante e vá fazer a denúncia. A gente precisa combater com base na gestão da segurança SPUD, com base numa equipe treinada para identificar, com base numa equipe treinada para buscar os sinais e agir preventivamente. Por quê? Porque eu tenho direito de voltar para casa saudável como eu cheguei aqui. Eu tenho esse direito. Para finalizar, nós vamos fazer um exercício aqui sobre quando as normas regulamentadoras são usadas como constrangimento para o trabalhador. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela é feita para proteger o trabalhador, mas muitas vezes ela é usada como um fator de constrangimento. Vou dar um exemplo simples. Você enche o cara de EPI, ele não consegue trabalhar, e quando ele tira, você vai lá e dá uma advertência para ele. Ele não consegue trabalhar. Você não investiga porque ele não consegue trabalhar com aquele monte de EPI, você vai lá e dá uma advertência para ele. Tudo bem? A pessoa sofre um acidente no trabalho, você pega um procedimento, e verifica lá no procedimento o que ela não fez. Aí, com base naquilo que ela deixou de fazer, você fala que foi culpa dela. Só que ela nunca cumpriu o procedimento porque ela estava só no papel, né? Mas você não liga para isso. Qual que é a fragilidade dessas duas situações? Tanto do EPI quanto do acidente do trabalho. Onde se encontra a fragilidade disso? Acidente do trabalho primeiro. Vamos fazer um exercício. Se eu trocar todo mundo da prefeitura hoje, não, esse pessoal está com o saco cheio já dessa turma aqui da prefeitura, vou renovar, fazer um concurso, trazer tudo novo, sangue novo. Eu pego todo mundo novo, contrato, sem experiência na prefeitura, pego o procedimento e entrego na mão dele. Todos os procedimentos de trabalho. Entrego na mão, esse aqui é o seu, tributário, o seu jurídico, esse é o seu lá na saúde. Agora vai dar certo, porque agora esse pessoal que está vindo sem visto vai trabalhar direitinho. Com o procedimento na mão. Vocês acham que a prefeitura vai caminhar ou ela vai ficar parada? E vocês acham que o pessoal do fundão, o pessoal da frente já está aqui colaborando? Parada? Vamos fazer. Quem acha que vai ficar parada, levanta a mão. A maioria. Por que vocês não só acham, mas sabem, né, que a prefeitura vai ficar parada? Sim, tudo isso, né? Questão de treinamento, de experiência, de vivência. E é porque ninguém trabalha com procedimento embaixo do braço, não é verdade? Não é? Ninguém trabalha com procedimento. O procedimento é o norte, mas ninguém trabalha com procedimento embaixo do braço. Porque se você for fazer uma operação igualzinho está no procedimento, você não desenvolve as suas atividades. Isso é conceito de ergonomia também. Tá bom? Você não desenvolve. É só lembrar da operação padrão, quando o pessoal faz a operação padrão, que fica aquelas filas enormes, porque o cara está fazendo tudo certinho, igual o procedimento manda. Né? Mas não é assim que funciona no dia a dia. Ou seja, você simplesmente pegar a questão
questão de procedimento para dizer que o trabalhador errou porque não cumpriu isso ou aquilo num acidente, não é razoável, não é o que acontece na realidade. Tá bom? Então, nessa hora, normalmente os relatórios do pessoal da segurança e saúde acabam saindo assim, olha, ele foi negligente, ele foi imprudente, ele descumpriu o procedimento. A gente tem que romper com isso, porque ninguém pega lá, vamos dirigir um carro. Qual que é o procedimento para dirigir um carro? Entrou, cinto, depois. Aí você pega lá, cinto, agora coloca a chave, aí você coloca a chave. Agora vira, não, agora olha para o retrovisor. A gente faz o quê? No automático, a gente faz o quê? Com base na experiência, a gente vai adaptando, a gente vai cumprindo e fazendo as nossas tarefas, né, as nossas atividades, de acordo com a nossa vivência ali, com a nossa experiência, que é a experiência que vai determinar. Então, a gente já pegou nesse sentido. Outra situação. Vamos pegar de novo tarefa, acidente do trabalho. Se eu pedir para vocês agora aqui escreverem as palavras assédio moral. Escrevam assédio moral. Esse é o procedimento. Escrevam assédio moral. Olha o procedimento. Escrevam assédio moral. Estou vendo ninguém escrever. Olha o procedimento. Escrevam assédio moral. A gente não vai sair daqui enquanto vocês não escreverem assédio moral. Escrevam assédio moral. Escrevam assédio moral. Escrevam, vamos lá gente, escrevam assédio moral. Escrevam assédio moral. Qual é o problema desse procedimento que eu passei para vocês? Não, é um procedimento, né? Só para dar um exemplo. Nesse caso, o que acontece? Nem todo mundo tem caneta, nem todo mundo tem papel, nem todo mundo vem preparado para escrever, fazer anotação, nem todo mundo o que mais? Todo mundo sabe escrever? Mas pode acontecer, pode acontecer. Mas vamos considerar o seguinte, e mesmo aqueles que tenham papel, que tenham caneta, que tenham, eu não escrevam no papel, com caneta azul, letra de forma, não falei? Não falei, eu passei um procedimento, escrevam assédio moral. E vocês, cada um de vocês, ia lidar disso de uma forma. Quem tem papel e caneta, escreveria assédio moral. Quem está com um computador, quem está no celular, né? Quem não está com nada e fica sofrendo, porque se de repente descobrisse que não escreveu assédio moral porque não trouxe nada para anotar alguma coisinha assim para ficar de lembrança, né? Ia causar algum certo desconforto, algum certo sofrimento. Agora eu pergunto, aqueles que escreveram porque tinham papel, tinham caneta, se eu pegar todas essas frases ali, o assédio moral, serão iguais? Não. Por quê? Porque cada um tem a sua característica, cada um desenvolveu essa tarefa, esse procedimento que eu passei de uma forma. Então cobrar que você desenvolva sempre da mesma maneira não é razoável, porque olha o que aconteceu aqui, é só passar uma tarefa, né? O procedimento escreva assédio moral, e olha o transtorno que já foi. E mesmo aqueles que conseguissem não seria igual, não seria igual, seria diferente. Beleza. EPI. Cadê o colega? O Fernando, cadê você? EPI. Qual que é o problema do EPI? Esse EPI é para proteger a gente, inclusive a prefeitura nem dá, não, tô brincando. Algumas vezes tem dificuldade para fornecer, né? Mas olha só, olha o que a norma de EPI fala. Ela fala o seguinte, que a escolha do equipamento de proteção individual tem que ser realizada, olha lá, ouvida a CIPA e trabalhadores usuários. Eu tenho que ouvir o trabalhador. Eu não posso chegar e impor para ele um equipamento sem ouvir esse trabalhador, esse conjunto da gente. É um conjunto de trabalhadores nessa hora que a gente está falando, tá? Pode ir, Fernando. E no PPRA, o que ele fala para a gente? Ele fala a mesma situação, olha, com relação ao EPI. Né? A seleção do EPI deve considerar, além da eficiência, o conforto oferecido segundo quem compra?
O conforto oferecido segundo quem fabrica? Segundo quem usa. Então, o conforto é um fator relevante na escolha e na exigência do uso do EPI. Por que a gente sempre tem no Ministério demandas de sofrimento do trabalhador porque ele é obrigado a usar esse ou aquele equipamento que é desconfortável e ele não consegue fazer a atividade dele? Porque na área de prevenção nós não estamos cumprindo a nossa obrigação, que é ouvir esse trabalhador. O PPNA também fala o seguinte, olha lá, ó, o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes deverão ser considerados. O que eu estou dizendo com tudo isso daqui, passando as normas? É que, para vocês entenderem que a norma regulamentadora, ela não vem pronta e acabada e é jogada em cima de vocês. Ela tem que ser construída com vocês. Ela é construída com o trabalhador, para a proteção dele, e não para causar constrangimentos, seja físico, seja psicológico para o trabalhador. Ok? Estamos bem até aqui? Isso é razão para não usar? Isso é motivo para a gente discutir. Isso é motivo para acionar uma CIPA, isso é motivo para montar, né, um grupo de discussão, isso é motivo para as chefias reunirem as queixas e formalizarem. Tudo bem? A gente não pode simplesmente, não deu certo, me dá um problema, me pega o problema que eu tenho no pé, então não vou usar, não. A gente tem que verbalizar isso daí e fazer os devidos encaminhamentos para a gente poder resolver. Tá bom? Saímos do passivo e fomos para o ativo nessa discussão de hoje. Vocês passaram uma semana toda discutindo assédio moral, eu entendi que ficou a questão da violência para vocês, eu entendi que vocês fixaram que tem que combater essa questão do assédio, né? Que vocês têm que se policiar para não praticar isso com os outros colegas, que pode ser praticado inclusive entre colegas. Entendi tudo isso, e hoje eu gostaria que ficasse bem gravado na mente de vocês, é que nós temos que ser ativos do ponto de vista da saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, não é simplesmente, ele não reclama. Não. Não fez nada porque o cara também não falou nada. Não. Eu tenho que ter toda uma estrutura administrativa, toda uma estrutura de gestão de segurança e saúde para prevenir. Prevenção. E aí a gente encerra as nossas 3 horas, que passaram voando, não é verdade? Né? E vocês vão retornar agora para o trabalho de vocês, não é isso? Vocês vão retornar para o trabalho. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que se vocês pudessem, por gentileza, que vocês repassassem algumas das coisas que vocês ouviram aqui para os colegas de vocês. Né? Repassassem, discutissem isso com os colegas, porque se conscientizar dos seus direitos, principalmente de voltar para casa saudável, né, e de que você pode cobrar os órgãos de gestão de saúde e segurança para que eles façam a prevenção, é fundamental. Tudo bem? Obrigado, gente. Bom, pessoal, novamente os agradecimentos à doutora Vanessa. Né? Ela, além da teoria, ela vive isso na prática do dia a dia. Ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho. Doutora, como é que está o horário da senhora? Está tranquilo. Tranquilo? Eu acredito que deve ter algumas dúvidas aí, né? O pessoal do trabalho aí já está liberado. Quem quiser, está liberado. Às 2 horas. Se tem alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar para a doutora Vanessa? Não, só dar os parabéns para ela, que ela foi ótima. Muito bem, senhora. Então, os parabéns à senhora.